Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Salmo 118. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Isabel da Hungria. Uma mulher extremamente dedicada ao próximo, modelo de caridade evangélica, humildade e confiança radical em Deus. E nesse sentido, lembrar de Santa Isabel trata-se também de lembrar de uma espiritualidade de doação que nasce da graça. Toda doação nasce da graça de Deus, nasce do amor para o amor. E na primeira leitura de hoje, do livro dos Macabeus, capítulo 1, dos versículos 10 ao 15, 41 ao 43, 54 ao 57 e dos versículos 62 ao 64. Descreve algo sombrio na história de Israel. Um rei seduzido pela idolatria, uma cultura sedutora imposta como progresso e um povo que lentamente começa a trocar aliança por conveniência, identidade por adaptação, fidelidade por sobrevivência. E do ponto de vista teológico, o texto denuncia a tentação perene de substituir Deus por sistemas humanos de poder. Do ponto de vista filosófico, ele revela a velha estratégia do mal: não destruir a verdade, mas relativizá-la; não abolir a fé, mas dissolvê-la numa névoa de costumes, modas e discursos. O texto ele traz elementos de ruas poluídas por ídolos, altares profanando o templo, decretos proibindo a lei e uma multidão que se rende ao fascínio do novo. E o texto começa com uma geração que nasce pecadora, não porque carrega a culpa genética, mas porque nasce sem referência, sem raiz, seduzida pelo brilho do helenismo. Está lá no versículo 11: vamos fazer aliança com os pagãos que nos cercam, pois desde que nos afastamos deles, muitas desgraças nos aconteceram? E a lógica é clara e atual. Melhor ser aceito do que ser fiel. Melhor se misturar do que parecer diferente. Melhor renunciar à lei do que sofrer por ela. E quantos hoje repetem essa frase com outras palavras? Quantos cristãos diluem sua fé para evitar críticas, comentários, rejeições? Quantos pais renunciam à catequese dos filhos porque acreditam de que a religião atrapalha? E quantos católicos abandonam sua identidade por medo de parecer antiquados? A sedução do politeísmo antigo continua sendo a sedução do relativismo moderno. E na segunda parte do texto, o rei manda proclamar em todo o império: todos devem formar um único povo e renunciar às próprias leis. Está lá nos versículos 41 e 43. E ao nascimento da ideologia uniformizante, uma cultura única, um modo único de pensar, um padrão único de moral, uma religião substituída por adoração ao poder. Não é a unidade do espírito, é a uniformidade do totalitarismo. Não é comunhão, é fusão. Não é catolicidade, é massificação. O povo corre para cumprir a ordem, não por convicção, mas por medo. A multidão é sempre seduzida pelo que dá menos trabalho. E, nesse sentido, há uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt que lembra que o mal prospera onde o pensamento enfraquece. E Macabeus confirma:
A apostasia começa no cansaço de pensar, no cansaço de resistir. E vejamos então que ser de Deus não significa ser tão somente separado do mundo, mas estando separado daquilo que é do mundo, nós não podemos nos tornar pessoas alienadas. E muitas vezes, nos dias de hoje, pela quantidade de informações que nós vamos recebendo, por muitas vezes não verificar aquilo que estamos recebendo, acabamos nos conformando com muitas coisas as quais vão influenciar a nossa prática religiosa. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 18, dos versículos 35 ao 43, temos a passagem do cego de Jericó. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem de piedade de mim. Vejamos bem, se em Macabeus o povo com olhos saudáveis decide fechar a visão da fé, agora no Evangelho o homem fisicamente cego decide abrir os olhos para Deus. E nesse sentido, aqui podemos contemplar que a pior cegueira não é física, mas espiritual. A cegueira de quem vê, mas não enxerga, de quem olha, mas não contempla, de quem vive, mas não percebe a graça. E ao gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, esse grito ecoa como resposta ao silêncio imposto por uma ideologia, por uma opressão, pelo distanciamento de Deus e do ser humano. Comparando ainda com a primeira leitura, é também uma resposta ao silêncio imposto pelo helenismo de Antíoco. Enquanto o rei proibiu a lei, os sacrifícios, a circuncisão, a memória da aliança, o cego proclama aquilo que o mundo tenta calar, a identidade messiânica de Jesus. Ele diz filho de Davi, um título proibido pelo espírito do mundo, mas confessado pelos pequenos, pelos que têm sede de salvação. Assim como Macabeus resistiu ao silenciamento, o cego resiste ao silenciamento da multidão. Os que iam na frente o repreendiam para que ele ficasse calado. E quantas vezes, ao professar a nossa fé, não necessariamente estão com palavras, mas na verdadeira prática do amor e da caridade, podemos ser forçados a ficarmos calados? E podemos observar aqui em Macabeus, o mundo cala a fé por decreto. Em Lucas, a multidão tenta calar a fé por costume. Ontem, a opressão política. Hoje é a opressão social. Mas o mecanismo é o mesmo: calar o clamor do coração que busca a Deus. Mas em luz que buscamos em Jesus, devemos persistir no caminho que verdadeiramente nos salva. E em Lucas, o cego é o resto fiel do caminho para Jerusalém. Ninguém mais grita por Jesus com aquela paixão. Ninguém mais reconhece nele o Messias com tamanha convicção. Ninguém mais enfrenta a multidão com tanto desejo. E assim, a teologia aqui nos mostra que os dois textos convergem. A salvação nasce sempre de um pequeno grupo que não desiste. E às vezes esse pequeno grupo é uma única pessoa. E que possamos verdadeiramente permanecermos em Deus, nos segmentos difíceis da vida, mas que possamos permanecer no amor. Santa Isabel, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.